arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. É. Boa tarde a todos aí que estão inscritos no meu canal. Desculpa a demora, demorei um pouco aí para aparecer, devido aí ao final de semestre, faculdade. Então, fiquei muito atarefado aí, mas continuo as minhas leituras, só não tinha tempo para trazer aí algumas novidades para vocês. Esse ano é ano de eleição, né? Então eu pretendo ler as coisas mais voltadas aí ao ambiente político, né? Então, um livro que eu estava há muito tempo querendo ler, não estava tendo tempo para isso, mas consegui, coloquei como prioridade. É um livro que eu ouvi muito falar e muitos bons comentários sobre ele, que é Como as Democracias Morrem, né? Os autores deles é Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, né? É um livro que vai falar como as democracias morrem lentamente, né? Deixando claro para vocês aqui que esse não é um livro escrito para o público brasileiro, e sim para o público norte-americano. O livro, essa é uma opinião minha, tá? O livro não foi tudo aquilo que eu esperava, dentro dos comentários que eu ouvi falar. Por que não foi tudo aquilo que eu esperava? Talvez porque ele não fala muito do Brasil, né? Até porque ele não foi escrito para os brasileiros mesmo, e sim para os norte-americanos. E não fala muito também da América do Sul, né? Ele cita ali o Peru, ele cita o Hugo Chávez da Venezuela, né? Vai falar de democracia, tem que falar da Venezuela. Então acho que os países, acho que cita a Colômbia, o Equador também, algumas vezes, mas são passagens rápidas, né? O que os autores querem trazer com esse livro? É um livro que fala muito sobre o Donald Trump, a eleição dele, e os autores eles querem trazer com esse livro que hoje em dia as democracias estão morrendo lentamente, por um processo lento na maioria dos países. Hoje em dia, dentro do livro, eles falam que você não vai ver mais tanques de guerra nas ruas, né? Como foi, por exemplo, em 1964, quando o Brasil, os militares assumiram o poder, né? Então, aquilo que aconteceu em 1964, você não verá hoje em dia, né? Você não vai ver mais tanque de guerra, você não vai ver mais o exército assumindo o poder de algum país assim compulsoriamente. A democracia ela vai se perdendo lentamente ao longo do tempo, né? Que os presidentes mesmo autoritários, eles usam da própria Constituição para tomar o poder. Ou seja, legitimamente eles usam da própria Constituição e conseguem tomar o poder. Isso aqui é um livro muito importante, eu tenho certeza que se todos os brasileiros tivessem lido Como as Democracias Morrem, com certeza hoje o Bolsonaro não seria presidente do país, né? Porque aqui eles têm uma página que eles citam as características do autoritarismo, né? E por que fala muito sobre a história? Por que é importante entender a história, para que ela não se repita, né? Então, geralmente os presidentes autoritários, eles chegam ao poder, é sempre a mesma história. É com medo de algo que está vindo, demonizando os adversários. O exemplo aqui no Brasil era o medo do comunismo. O comunismo vai chegar, os comunistas vão tomar o poder, e foi assim que os militares na época compulsoriamente assumiram o poder em 1964. E agora na era Bolsonaro a mesma coisa. Os comunistas, os petistas, os petralhos vão assumir o poder, os comunistas vão acabar com a democracia, vão fechar as igrejas e por aí vai, aquelas histórias que a gente escuta até hoje. Então isso acontece desde 1964. Todos os regimes autoritários agiram dessa forma, e com também candidatos populistas, né? Sempre aproveitando de um momento crítico que a população passa, do momento econômico que aquela sociedade passa, né? O Brasil passava por um momento difícil economicamente, e o Bolsonaro conseguiu
assumir o poder, com demandas como segurança, né? Vou acabar com a corrupção. Então é sempre o mesmo papo, sempre a mesma história, e no final a gente já sabe no que vai dar. Então é um livro que eu aconselho para quem quer entender um pouco sobre a política do nosso país, para quem quer, do nosso país não, porque ele não fala do nosso país, mas para quem quer entender um pouco como funciona a cabeça de um autoritário. Então esse ano o Bolsonaro vai tentar a reeleição. Se você não conseguiu ler antes da eleição dele, como eu também não, é muito importante para que você não vote nele. Entendeu? Se você tem dúvidas, se você votou nele, se arrependeu, se você está em dúvida se vota nele de novo ou não, então tenha a oportunidade de ler Como as Democracias Morrem. Eu vou ler uma parte para vocês aqui que fala sobre tudo se encaixa nas características do Bolsonaro. Deixa eu achar aqui a página do livro aqui, peraí. Página 33, deixa eu ver aqui. 33, página 33. As características de um autoritarista, ó. Na página 33, os quatro principais indicadores de comportamento autoritário. 1. Rejeição das regras democráticas do jogo, ou compromisso débil com elas. Os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la. Sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas, como cancelar as eleições. Quantas vezes o Bolsonaro fala em cancelar as eleições, que foi roubado, que foi fraudado, se eu não ganhar é porque foi roubado, ou seja, ele só aceita a eleição dele, né, no caso. Buscam lançar mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, traz como golpes militares, insurreições violentas e protesto. Bolsonaro sempre falou bem da ditadura militar e que não foi um golpe militar. Tentam minar a legitimidade das eleições, né? Ele faz isso todo dia. Segundo quesito, negação da legitimidade dos oponentes políticos. Descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente. Afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante. Ou seja, Bolsonaro fala sempre isso. Ele fala que o PT está vindo aí para destruir a família, por causa das suas políticas identitárias. Então, o Bolsonaro também se encaixa aqui no segundo quesito. Terceiro quesito, tolerância ou encorajamento à violência. Tem qualquer laço com gangues armadas, forças paramilitares e milícias, guerrilhas e outras organizações envolvidas em violência ilícita. Então tá aí, né? Falou de milícia, falou do atual governo. Vamos para o quarto quesito. Propensão a restringir a liberdade civis de oponentes, inclusive a mídia. Ou seja, ele está sempre falando mal da mídia, falando que se a mídia não está de acordo com o governo, ele está falando mal, ele está falando que a mídia estraga o país, né? Um exemplo, a Globo, a Folha de São Paulo, ele sempre cita isso. Eu sei que a mídia, ela tem é claro que a mídia ela escolhe o que ela publicar, né? De acordo com o governo que apoia ela, e o Bolsonaro e a Globo sempre sempre tiverem atrito desde do começo aí da sua pré-eleição aí como candidato, né? Então ele sempre teve esse atrito. Mas no geral a mídia ela é sempre assim, né? Ela escolhe o que publicar. Mas ela precisa ter a liberdade do que publicar e precisa ser bem tratada aí pelo atual, qualquer que seja o presidente do país. Ele tem que dar espaço para toda e qualquer mídia, né? Publicar o que ela quiser. E ele ataca geralmente a maioria dos veículos de mídia. Quem ele não ataca é quem apoia ele, independente do que aconteça, que é a Jovem Pan. Inclusive ele concedeu um canal de televisão para a Jovem Pan sem ter nem licitação. Então é um livro muito importante, gente, para um ano de eleição. Então quem gosta de ler, procurem esse livro, né? Tem na Amazon, tem na estante virtual, né? Então é um livro muito importante para esse ano. Então se vocês querem ler, querem tentar entender um pouco sobre esse autoritarismo, porque as democracias estão morrendo, eu te indico esse livro, Como as Democracias Morrem, né? Citar mais uma parte do livro aqui. Eles falam que os partidos, né, seriam um dos grandes guardiães aí para que essas pessoas como Bolsonaro, Donald Trump, não cheguem à presidência, porque são eles que escolhem o candidato. Então se eles não permitisse a entrada
de pessoas com essas características no partido, eles não conseguiam se eleger. Porque aqui, exemplo, no Brasil, para você se candidatar a qualquer cargo político, você precisa de um partido político. Então, partindo disso, se o partido político não deixa você adentrar, você não vai conseguir se candidatar. Automaticamente, não teremos um presidente como Bolsonaro. Então, desde já, agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí também para dar aquela força para nós. Obrigado a todos.